Muito bem, pessoal, vamos dar sequência aqui à nossa resolução sobre o estudo dos quadriláteros. Na quinta questão é dito o seguinte: a imagem a seguir representa a área a ser plantada na fazenda do seu Joaquim. Analisando esse terreno retangular, sendo a medida dos lados dada em metros, calcula-se que a área a ser plantada é igual a... Bom, pessoal, sabendo que esse quadrilátero aqui ele é retangular, né, nós iremos utilizar um conhecimento sobre a equação do primeiro grau, sobre as propriedades de um retângulo e também nós iremos aí calcular utilizando a fórmula da área do retângulo, certo? Então, como é que você resolve uma questão como essa? Primeira coisa, se esse terreno ele é retangular, tá? Os lados paralelos eles são iguais, certo? Então, quem são os lados paralelos? Esse lado maior aqui, ó, que eu estou representando com esse risquinho, certo? Ele é igual a esse aqui de baixo, certo? Porque essas duas retas que ajudam a formar esses segmentos aqui do retângulo, tá? Eles são paralelos entre si. E, além disso, né, eles têm mesma medida. Quer dizer, esse valor aqui, que eu ainda não sei quem é, e esse valor aqui do de baixo são exatamente iguais, certo? Então, sabendo disso, eu posso dizer que 3x menos 1, que é a medida desse segmento aqui de cima, e 2x mais 4, que é a medida do segmento de reta aqui embaixo, certo? Eles são iguais. Então, como é que eu represento isso de forma algébrica, né? Eu vou dizer que 3x menos 1 é igual a 2x mais 4, correto? Então eu estabeleço uma igualdade entre as duas equações aqui, certo? Bom, feito isso, eu vou resolver essa equação do primeiro grau. Como é que eu faço isso? Eu deixo os valores que tem x de um lado do sinal de igual e quem não tem x eu deixo do outro. Esse é o primeiro passo, né? Então olha só, 3x já está antes do sinal de igual, eu vou permanecer com ele aqui. E esse 2x eu vou passar para o lado de cá. Só que tem uma regra, né? Toda vez que eu mudo de lado, eu tenho que mudar de sinal. Então, se aqui é 3x, permanece. O 2x está passando para o primeiro membro, que é o lado que vem antes do sinal de igual. Então, ele vem como menos 2x, porque ele é positivo, mudou de lado, muda de sinal. Igual a... O 4 já está no segundo membro, ou seja, está depois do sinal de igual. Então, ele vai permanecer no segundo membro. Esse menos 1, que está com sinal negativo, certo? Ele vai ter que mudar de lugar. Você vai jogar ele para o segundo membro. Então, ele vai passar como mais 1, porque se muda de lado, muda de sinal. Então, a primeira parte para resolver isso aqui é você estabelecer, né, essa organização do cálculo. Ou seja, os que têm x ficam antes do sinal de igual e os que não têm x ficam depois do sinal de igual. É importante lembrar que isso não é uma regra, tá? Não é que os que têm x têm que obrigatoriamente ficar antes do sinal de igual. Mas nesse caso aqui, para facilitar nosso cálculo, eu deixei quem tem x no primeiro membro, ou seja, antes do sinal de igual. O 3x já estava, permanece. O 2x, que estava no segundo membro, eu passo para o primeiro. A mesma coisa com o menos 1. Estava no primeiro, eu passo para o segundo. Feita essa organização, né, eu vou utilizar aqui a seguinte observação, né? 3x menos 2x vai dar o equivalente a 1x, que no caso eu vou escrever apenas com o x, correto? Tudo isso é igual a 4 mais 1, né, resolve o que está aqui do outro lado, que é igual a 5. Então veja, x é igual a 5. Detalhe, 3 menos 2 dá 1x. Como está multiplicando, passa dividindo, né? Essa é uma das explicações que a gente pode ter. E aí você tem 5 da mesma maneira. Então, foi essa etapa que eu pulei, tá? Então, se você quiser já dizer que x é igual a 5 aqui, não tem problema nenhum, ok? Bom, só que o que eu fiz aqui foi achar o valor de x. Cuidado, viu? Você não achou quanto mede esse valor aqui relacionado a esse comprimento aqui do retângulo, tá? O valor da base não é igual a 5. O que você fez foi achar o valor de x. Então, para achar o valor real, né, do comprimento, que é o que me interessa no problema de quadrilátero, eu encontro primeiro x para depois achar esse comprimento. Então, veja só. Como 2x mais 4 é equivalente aqui embaixo, eu uso
como esses dois lados são iguais, né, você escolhe ou a de cima ou a de baixo para substituir. Então eu vou escolher a de cima, vai ficar dessa forma. 3 vezes x, opa, mais x é 5, então vai ser 3 vezes 5 menos 1. Se eu escolher essa de cima aqui, tá pessoal? Se eu escolher a de cima, você vai fazer dessa forma. Então 3 vezes 5 menos 1. 3 vezes 5 é 15, menos 1, 14. Então assim eu consigo encontrar quanto mede a base, né? Esse comprimento aqui ele vai medir 14. Ok, pessoal? Mesma coisa se eu substituir o de baixo, né? Então veja, se eu substituísse nessa daqui de baixo, vou fazer aqui, tá? Então, ó, 2x mais 4, ou seja, 2 vezes 5 mais 4, também vai dar 14. 2 vezes 5, 10, mais 4, 14, correto? Então, de fato, a base é 14. Bom, vamos descobrir agora a altura, né? Porque a fórmula do cálculo da área de um retângulo é base vezes altura. A base já foi encontrada, que é 14. Para achar a altura, eu vou utilizar esse mesmo procedimento que eu usei aqui para calcular o valor de x. Só que agora, perceba que esse lado aqui, que eu estou representando com dois tracinhos, que é a altura, também vai ser igual a esse outro lado aqui, correto? Então, como esses dois lados são iguais, tá? Então, eu posso igualar as duas equações. Então, eu vou ter que y mais 6 é igual a 3y menos 3, correto? Organizo esse cálculo aqui novamente, só que veja, lembra que eu disse anteriormente que aqui foi mais vantajoso para mim isolar quem tem x no primeiro membro? Aqui vai ser mais vantajoso isolar quem tem y no segundo membro, né? Para não ter que trabalhar tanto com sinal. Então veja, 3y permanece aqui, tá? Já está no lado certo. E esse y aqui, ele vai passar para o lado de cá, porque nesse lado aqui, eu vou querer a galera que só tem y, tá? Então, ó, se ele é mais y, ele passa menos y, correto? Bom, antes do sinal de igual, que é aqui, eu vou querer todo mundo que não tem nenhum acompanhamento com y. Então, veja, o 6 já está desse lado, permanece. Esse menos 3 aqui, ele vai passar para o lado de cá, certo? Como tem aquela regra, né? Muda de lado, muda de sinal. O y era positivo, passa a negativo. Então, o menos 3, que está negativo, vai passar positivo, ok? Bom, faz essa organização primeiro, daí você resolve. 6 mais 3, certo? Vai dar 9. 3y menos y, lembrando que aqui, quando não aparece nenhum número na frente de y, é porque é 1, tá? 3y menos 1y, vamos dizer assim. 3y menos 1y vai dar 2y. Bom, feito isso, eu vou ter que y é igual a... Veja, está multiplicando, passa dividindo, né? Então aqui você vai ter o 9 dividido por 2. Y é igual a... Se você dividir 9 por 2, vai dar 4,5, que é o equivalente a 4,5, correto? Então dá 4,5. Só para a gente confirmar aqui, certo, pessoal? Vou apagar aqui para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço, tá? Só a título de confirmação, eu vou substituir esse valor aqui, certo? Eu vou fazer essa divisão, na verdade, certo? Então, ó, 9 dividido por 2. 9 dividido por 2, o máximo valor que eu posso utilizar aqui é 4, porque 2 vezes 4 dá 8. Se eu colocar 5, que é o próximo número, 2 vezes 5 é 10. Passa, então não vale. Então 2 vezes 4, 8. E 9 menos 8, sobra 1. 1 não dá para dividir por 2. Para continuar a divisão, eu coloco a vírgula e acrescento um zero, já que não tem número aqui, dá para descer também, né? Então 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Menos 10, resto 0. Ok? Por isso que deu 4,5. Bom, achei o valor de y, mas eu não quero o valor de y. Eu quero o valor correspondente a esse lado. Então, ou eu escolho essa equação aqui, ou escolho essa outra equação aqui. Então, vamos lá, vou escolher a primeira, tá? Y mais 6. Então, ó, y mais 6, tá? Considerando que y é quem? 4,5. Então, em vez de escrever y, eu vou escrever 4,5 mais
6. Isso aqui vai dar 10,5, correto? Então achei o valor de y. Se eu fizer com essa segunda conta aqui, certo? Também vou achar o mesmo resultado, ok? Então veja, 10,5 é justamente aqui a altura do meu retângulo, correto? Então tenho comprimento da base 14, altura 10,5. Bom, e como era a fórmula da área, né? Já que ele está querendo calcular justamente, né, a fórmula da área, né? É o cálculo da área desse terreno, o terreno de Seu Joaquim. Então veja, sendo a medida dos lados dada em metros, calcula-se que a área a ser plantada é igual a, é isso que ele quer, a área plantada. A fórmula da área é base B vezes a altura, que eu estou representando pela letra A. Se eu multiplicar a base pela altura, você tem a área. Então, a área vai ser base, que no caso aqui é 14, a gente descobriu, vezes a altura, né? A altura, nesse caso, 10,5. Então, eu vou multiplicar por 10,5. A área, portanto, vai ser, multiplicando 14 por 10,5, novamente, eu vou apagar aqui uma parte desses cálculos aqui para ganhar espaço, né? E aí eu vou ter o seguinte, ó, que 14 vezes 10,5 multiplica 105, né? Como é que eu multiplico um número com vírgula? Imagina que essa vírgula aqui ela não existe. Então é o mesmo que multiplicar 14 vezes 105. Então vamos lá, 105 vezes 14. Inicialmente você faz isso, tá? Ignora a vírgula. Então, ó, 4 vezes 5, 20, fica 0, vai 2. 4 vezes 0, 0, mais 2, 2. E 4 vezes 1, 4. Agora com 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 1, 1. É o próprio número, né, que está aqui em cima. Só que você desloca aqui deixando esse espaço vazio, tá? Soma esses valores, então, ó, 0, vou repetir aqui. 2 mais 5 dá 7. 4 mais 0 dá 4. E esse 1 eu repito. Então dá aí o valor de 1470. Só que vale lembrar que tinha a vírgula, né? Então a vírgula separava um número depois dela. Então aqui, ó, esse número depois da vírgula, correto? Bom, então na resposta, depois da vírgula tem que ter um número. Então eu vou colocar a vírgula aqui entre o 7 e o 0. Por quê? Depois da vírgula vai ter somente um número que é o 0. Então 147,0 é a mesma coisa que 147 metros quadrados, porque é um problema de área, então é dado em metros quadrados. E vale lembrar também, né, que ele está fazendo essa justificativa, né? A medida dos lados é dada em metros, né? Então daqui, ó, dada em metros. Então por isso que é em metros quadrados. E a resposta correta vai ser aí a letra E, 147 metros quadrados.